Na primeira leitura de hoje, São Paulo avalia o crescimento espiritual da comunidade dos coríntios. Eles ainda são pessoas carnais e não pessoas espirituais. Ontem, São Paulo fazia aquela distinção entre o homem psíquico e o homem espiritual. Aqui ele usa a expressão pessoas carnais. Uma pessoa carnal é alguém que se deixa dominar pelas paixões, pelas concupiscências, ou seja, pelos maus desejos, pelos desejos egoístas, pelas más inclinações do coração. É alguém que não se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. Por isso não é uma pessoa espiritual, mas uma pessoa carnal. Em São Paulo, quando se usa a expressão carne, isso não é uma referência ao corpo, mas sim à concupiscência. Aquele complexo de más inclinações, de tendências más que existem dentro de nós, sequela do pecado original. Então, quando as paixões estão desordenadas, São Paulo diz: eu estive convosco, eu vos preguei o Evangelho, tive que vos falar como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eres capazes de tomá-lo. Na vida cristã, assim como na nossa vida biológica, existe um crescimento. E assim como a criança precisa de um tipo de alimento apropriado para ela, para a sua idade, e o adulto precisa de outro tipo de alimento, também na nossa vida espiritual é assim. Primeiro vem o querigma, aquele primeiro anúncio, que é o núcleo do Evangelho, e depois esses conteúdos vão se desenvolvendo e nós vamos nos aprofundando cada vez mais na fé. E assim, espera-se que o cristão vá crescendo, vá amadurecendo a sua fé, e a sua fé vá se consolidando, assim como nós vemos acontecer com os discípulos de Jesus ao longo do Evangelho. Eles têm a sua primeira experiência, o seu primeiro encontro com Jesus e vão caminhando com Ele. Muitas vezes dão bola fora, não compreendem, a sua fé é inconstante, eles sentem medo, eles fogem, e aos poucos eles vão compreendendo e a sua fé vai se fortalecendo. Então São Paulo constata que os coríntios, aquela comunidade para a qual ele pregou o Evangelho, continua sendo ainda uma comunidade de pessoas carnais, imaturas na fé. E ele faz essa constatação porque existem rivalidades e rixas entre eles.
e que, portanto, eles procedem de acordo com os impulsos carnais, procedem de acordo com os vícios capitais e não de acordo com o Espírito Santo, a caridade. Ainda são movidos pelos seus desejos egoístas. E essas discussões que acontecem entre eles se devem aos partidos. Um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo, e Paulo lembra que todos eles são apenas cooperadores de Deus e que a igreja é a lavoura de Deus, a construção de Deus. Eles são apenas operários, são apenas servos. Mas ali dentro da comunidade existem esses partidos, existem esses grupos, cada um separado do outro. E ele lembra, isso é falta de conversão a Cristo. Isso é imaturidade na fé. Porque quem deu a vida por nós foi Cristo, não foi Paulo, não foi Pedro, Cefas, como ele diz aqui, não foi Apolo. Ainda são homens carnais, ainda são imaturos, ainda se deixam levar pelos seus impulsos carnais, não têm aquela visão espiritual, não têm as suas paixões ordenadas e por isso agem daquela maneira. Ainda não podem comer alimento sólido, porque são crianças na fé. E, continuando o evangelho de ontem, as pessoas estavam admiradas com a autoridade de Jesus, o poder da sua palavra. Ele manda e os demônios obedecem, os espíritos impuros obedecem. No evangelho de hoje, Jesus continua esse seu ministério, curando a sogra de Pedro, ameaçando a febre. Jesus ameaça a febre a deixa, mais uma vez mostrando o poder da sua palavra, porque a palavra de Jesus, ela não apenas informa, mas transforma. Quando Jesus diz, a sua palavra é eficaz, a sua palavra realiza o que ela significa. Jesus ainda continua curando muitas pessoas, expulsando demônios, e ele segue o seu caminho para pregar o evangelho em outros lugares. Então, aqui nós temos sempre a palavra, a pregação do evangelho, que é acompanhada dos sinais que confirmam a eficácia daquela palavra. O que é o fundamento daquilo que nós chamamos de sacramento. Nos sacramentos, nós temos justamente gestos e palavras que realizam eficazmente a graça de Deus. Assim como Jesus falava e as suas palavras e os seus gestos realizavam a graça pronunciada ou desejada. Peçamos nesta Santa Missa que, pela força do sacramento, nós obtenhamos a graça de Deus para o nosso progresso espiritual, para sermos pessoas maduras, adultas na fé, que são conduzidas pelo Espírito de Deus e não pelos nossos impulsos naturais, pelos nossos desejos egoístas, carnais.
Amém.